Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dan e hoje trazendo um assunto polêmico, mas necessário. Eu gostaria de convidar você para participar desse breve estudo, um panorama sobre os dízimos. Se você não me conhece, eu sou o professor Dan, eu sou formado em História e também pós-graduado em História da Igreja. E esse estudo aqui é para ajudar você a entender melhor o conceito do que é o dízimo, como ele era praticado no passado e como a gente pode aplicar os dízimos para a nossa sociedade. Então, vamos lá para o nosso estudo. Então, vamos começar o nosso estudo. Para não ficar cansativo, eu vou pedir que você acompanhe depois na sua Bíblia aí algumas passagens do Antigo Testamento onde fala melhor sobre o dízimo, tá? Então, lá em Gênesis 14, você vai ter uma história onde Abraão vai para a guerra, ele vence a guerra e ele recupera os pertences, os animais que tinham sido roubados, e na volta ele para e dá o dízimo desses objetos e animais que ele recuperou da guerra. Primeiro ele recebe a bênção de Deus e então ele decide dar o dízimo, tá? A outra passagem que nós vamos ter aqui é referente a Jacó. Jacó, lá em Gênesis 28, faz uma promessa para Deus que se Deus abençoar ele daria o dízimo para Deus. Veja aqui que Jacó ele coloca uma condição: se o Senhor me abençoar, certamente lhe darei o dízimo. Lembrando que essas duas passagens aqui são as únicas menções do dízimo antes da lei de Moisés. Se você não sabe, Moisés então ele conduz o povo hebreu rumo à terra prometida, Canaã, e Deus vai revelando para Moisés algumas leis e regras que o povo deveria seguir. Então, lá em Levítico 27, nós temos que o dízimo ele é a colheita e animais. Então, veja que dízimo nunca é dinheiro, sempre comida, alimento, animais para o sustento das pessoas, para que as pessoas pudessem comer e sobreviver. E outro ponto aqui, os dízimos era para o povo de Israel, tá, gente? Isso aqui é uma coisa importante, porque a gente pensa que a lei foi dada para todo mundo. A lei foi dada para o povo de Israel. Em Números 18, nós temos o dízimo como uma manutenção dos levitas. Os levitas eram um povo hebreu que não recebeu terra, então eles não podiam plantar, não podiam criar gados. Deus ordenou o dízimo para sustentar e manter esses levitas que estavam responsáveis pela manutenção do templo, pelo cuidado, pela cerimônia, enfim, tudo relacionado ao templo. Em Deuteronômio nós temos duas passagens importantes, o 26 e o 14. Lá no capítulo 26 nós temos que o dízimo é uma forma de atender os pobres e as viúvas. Esse é um ponto bem importante que não é mencionado muito nas igrejas, ou é negligenciado aqui nas igrejas, mas é para atender os pobres e viúvas. E no Deuteronômio 14 nós temos que também, além de atender os pobres e viúvas, também fazer a manutenção dos levitas, ajudar os levitas, porque eles não tinham terra. E para fechar aqui os capítulos que você vai pesquisar depois, nós temos Malaquias, capítulo 3. Lá Deus vai estar falando com as pessoas, com o povo de Israel, falando que o povo estava roubando a Deus, e ele fala: trazei os dízimos para a casa do tesouro, né? O templo, para fazer a manutenção do templo, porque o templo tinha um custo, tinha gastos, tinha que manter pessoas lá trabalhando, limpando, executando todas as cerimônias, então precisava de recursos. O dízimo ajudava a manter essa manutenção do templo. Talvez você me pergunte assim: tá, professor, mas o que então Jesus falou sobre o dízimo, ou o que nós temos do dízimo no Novo Testamento? E a grande verdade é que a gente não tem muita coisa. Jesus mal mencionou os dízimos, a não ser quando ele queria dar uma bronca nos fariseus, falou assim: fariseus, vocês ficam preocupados em dar o dízimo da hortelã, do cominho, ou seja, até das pequenas migalhas, mas esquecem do principal, que é o amor, a justiça. Então veja que Jesus está falando que o mais importante que o dízimo era o amor e a justiça. Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele também não menciona o dízimo como uma ordenança. Ele até lá em Hebreus 7, ele até faz uma menção do dízimo, de Abraão dando o dízimo, mas a gente não tem aquilo como uma ordenança, um mandamento. A grande verdade é o que Jesus mais mencionou na Bíblia, que é a piedade, a caridade. As igrejas atuais menos falam, e o que Jesus não mencionou, as igrejas mais falam
mais batem nessa tecla, que é a questão dos dízimos. O dízimo, ao longo dos séculos, foi deturpado para atender às necessidades do clero e hoje dos pastores. Então, os pastores, eles vivem com os dízimos das pessoas. O dízimo, ele nunca foi dinheiro, ele sempre foi alimento, e esse alimento era para auxiliar os mais pobres, os mais necessitados, coisa também que as igrejas não praticam. Não havia somente um dízimo, havia vários tipos de dízimos. Dízimos era como se fosse um imposto entregue à casa do tesouro, ou seja, o templo. O dízimo não era para todas as pessoas, somente aquelas pessoas que produziam, que tinham colheitas, que criavam animais. Essas pessoas deveriam dar o dízimo. Lembrando que os mais pobres, não, eles estavam desobrigados do dízimo. Na verdade, eles até recebiam parte desse recurso, desse dízimo, para a manutenção, para o sustento deles. Então, os mais pobres poderiam chegar lá no galpão ou no local onde eles armazenavam esses grãos, essa comida, e poderia solicitar, tá? Então, por isso que Deus ficava tão furioso quando as pessoas negligenciavam o dízimo, porque o dízimo era para ajudar os mais pobres. Bom, isso aqui foi um pequeno panorama dos dízimos para você entender melhor. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você não segue o canal, por gentileza, comece a seguir esse canal para ajudar. E também clique em curtir para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.